Fala galera, como vocês estão? Como vocês se encontram? Hoje eu quero voltar a estudar Atos com vocês, Atos capítulo 3, e Deus tem grandes revelações para nós na sua palavra, nas escrituras, sobre o livro de Atos. E esse projeto, eu quero lembrar você que esse projeto é um projeto para me ajudar, porque eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso ser mais estudioso com a palavra, porque preciso ensinar vocês e preciso ensinar as pessoas que me seguem também, mas também é um projeto que talvez vai levar você a ter mais amor à Bíblia, mais profundidade com a palavra de Deus, vai levar você a querer ter mais paixão por isso, porque existem muitas pessoas hoje, talvez você pode ser assim, que está vivendo de culto em culto, de pregação em pregação. Então o pregador vem, traz uma mensagem, você ouve e vai embora. E Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele, você deseja a palavra dEle, você estude também. Que a igreja venha a ser um lugar onde um líder te prepara, te equipa para ir para o campo missionário, para ganhar almas, para você ser aquela pessoa que é uma luz onde você está, tá bom? Então vamos para cima, pega aí a tua caneta, teu caderno, tua Bíblia. Hoje a gente vai estudar Atos capítulo 3, pega a tua Bíblia aí, vamos junto comigo. Eu tô usando, as pessoas estão perguntando, que livro você tá usando? Eu tô usando esse livro aqui, ó, Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, do Hernandes Dias Lopes. Eu tô usando esse livro, eu tô lendo às vezes, há muitos trechos, eu tô procurando até ler junto, porque é muito precioso. Então você que quer de verdade ter uma profundidade, acompanha esse vídeo inteiro, deixa Deus falar com você através desse livro. Estou aprendendo bastante com o Hernandes, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e tem sido muito bom para mim estar aqui com vocês, tá bom? E vamos lá então. Se você ouvir algum barulho de furadeira, eu vou tentar falar mais alto, porque estão fazendo reforma aqui no apartamento, então eu vou falar mais alto, tentando ajudar você a não ouvir esse barulho, né? Mas talvez você escute porque estão fazendo uma reforma aqui, tá bom? Não ligue, continue o vídeo, vou tentar falar mais alto, você vai entender e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá? Eu quero dividir o livro de Atos capítulo 3 em duas partes, do versículo 1 ao 10, que é o milagre ali da porta formosa do paralítico, e do versículo 11 ao 26, que é a pregação poderosa do evangelho através desse milagre, tá bom? Então vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa, do versículo 1 ao 10, que é a cura do paralítico, e do versículo 11 ao 26, que é a pregação que veio depois desse sinal maravilhoso. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus, ele não usa métodos. Deus, ele não unge ferramentas, ele não unge métodos, ele não unge estratégias humanas. Deus unge homens. Se você hoje decidir ter uma vida íntima com Deus, Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a fazer através de você coisas que Ele não fazia antes de você querer buscá-lo. E isso é muito real na vida da igreja, porque Pedro e João eram colunas da igreja, eram líderes da igreja, e eles estavam indo orar. No começo do capítulo, ele diz assim, ó, vamos ler. Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para fora do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, e ali era colocado todos os dias para pedir esmolas e na hora que entrava no templo. Então veja que lindo isso daqui. Os apóstolos não abandonaram a tradição de que os judeus tinham de orar. Tem pessoas que recebem uma revelação do evangelho. Eu não preciso de um capataz, de um líder religioso que intercede por mim. Não, você não precisa de homem nenhum para chegar até Jesus. Mas existe algumas tradições do judaísmo que nos ajudam. Essa tradição de orar 3 vezes ao dia é uma tradição que ajuda muito. Se qualquer cristão que orar 3 vezes ao dia, vai ser um cristão mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da presença de Deus, mais cheio de intimidade com o Pai. Você acha que dá para você jogar fora uma tradição dessa? De orar 3 vezes ao dia? E os apóstolos não jogaram fora essa tradição. A gente tem que entender que o cristianismo não é uma nova religião. Na verdade, é a única religião verdadeira. A religião dos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que lindo isso daí. Tem gente que fica besta, fica idiota, começa a crer numa fé reformada, né, na reforma protestante, começa a estudar um pouco mais a Bíblia e fica besta, fica idiota, começa a acusar todo mundo, começa a falar mal de gente que ora, a falar mal de gente que prega, a falar... Viu? Pelo amor de Deus, existem algumas situações ainda que a gente pode preservar, e eles fizeram isso. Eles estavam indo orar no templo. Eles faziam parte dessa tradição de orar. Por quê? Porque oração faz parte da vida da igreja. Os líderes da igreja, João e Pedro, que eram colunas daquele ministério, tinham uma vida de oração.
É óbvio que Deus iria usar eles. Você que é pastor, está vendo esse vídeo, você não tem uma vida íntima de oração, uma vida constante de oração, não espere que a sua igreja seja uma igreja de oração. Você, pastor que está me ouvindo, que não tem uma vida de leitura da palavra, uma vida de querer saber mais da Bíblia, uma vida de intimidade com Deus, não espere que a sua igreja vai querer ter intimidade com Deus. Não vai, não tem como. Pedro e João eram homens de oração. Eles usaram daquela tradição judaica para ser íntimo de Deus. E é maravilhoso isso, porque Pedro e João são vistos com frequência, né, na Bíblia. Em Lucas capítulo 5, versículo 10, mostra que João e Pedro eram sócios, né, na pesca. Na Páscoa, Pedro e João prepararam juntos a última Páscoa. E os dois apóstolos que foram correndo para o sepulcro, em João 20, versículo 3 e 4, foi João e Pedro. Eles foram correndo para o sepulcro de Jesus. É maravilhoso isso, porque Pedro e João sempre estavam juntos no reino. E às vezes você tem um parceiro aí, algum amigo ou amiga que busca Deus junto com você, que faz a obra junto com você. Não desperdice, é muito legal ter amigos no reino. Eu mesmo tenho um amigo, Betão, Preté, tenho inúmeros amigos no reino, Pablo, que a gente corre junto pelo reino, a gente ora junto, a gente se dedica junto, a gente tá sempre junto. Por que a gente tem essa intimidade, esse amor pela obra? Porque Deus nos dá amizades no reino, e Pedro e João eram uma dessas amizades, fazendo ali acontecer o reino de Deus. É maravilhoso que entender que as palavras, pregação sem oração, é pregação morta. Eles estavam indo orar e tiveram a oportunidade de pregar. Uma igreja que ora abre portas para a intervenção milagrosa de Deus. Perguntaram certa feita a Charles Spurgeon, veja que perguntaram para Charles Spurgeon: por que você tem tanto sucesso no ministério? Com 22 anos você já está balando o mundo, está balando a Inglaterra. E ele disse: eu trabalho de joelhos. O meu aposento de oração é mais importante do que minha biblioteca. Quer dizer, todo mundo achava que era porque ele era estudioso, ele falou: não, eu trabalho de joelhos. É a minha vida de oração que traz o sucesso no ministério. Outro escritor, né, o John Knox, no século XVI, ele pediu em oração constante. A Bíblia vai falar, não. A biografia de John Knox fala que ele agonizava em oração pedindo: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Homens com esse estilo de vida, de oração, de busca constante, são homens que Deus vai usar com certeza. Na Coreia do Sul mesmo, a grande resposta dos pastores coreanos, quando eles dão por que aconteceu um avivamento tão rápido de tantos cristãos na Coreia do Sul, e eles dizem: nós temos orado sem cessar, nós temos colocado a nossa vida de oração em primeiro lugar. Então oração é a marca da igreja. Agora analisa aqui, ó, do versículo 2 ao versículo 5. Leia comigo na sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 2. Do versículo 2 ao 5. Era levado um homem coxo de nascença, o qual o puseram diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Era estratégico colocar um pedinte, alguém que esmolava, alguém que pedia esmolas, algum paralítico, alguém que tinha alguma deficiência, à porta do templo. Afinal, as pessoas estavam mais suscetíveis a doar. Quando você vai buscar Deus, você está mais suscetível, está mais sensível à dor do próximo, né? E eram 3 da tarde, então eles começaram a pedir. E você vê que Pedro, a primeira coisa que ele fala, ele faz o seguinte por esse paralítico, ele fala assim: olha para nós. Olha para nós. E talvez isso fira a sua teologia. Talvez isso fira a sua forma de chegar ao mundo. Pare, Pedro pediu para olhar para ele. Como assim? Ele tem que olhar para Cristo, não para o homem. E ele disse: olhe para nós. Olhe para nós. Ele está pedindo, ele tá falando assim, ó, olhe para mim. Olhe para nós. Primeira coisa que mostra, que fala isso, é que Pedro, ele estava seguindo um exemplo que Jesus deixou para ele. As pessoas vão ver Jesus em vocês. Jesus falou isso para os discípulos: ó, se perseguiram eu, vão perseguir vocês. Se guardarem a minha palavra, vão guardar de vocês também. Jesus estava ensinando eles que quando Jesus fosse ressurreto e mandasse o Espírito Santo, o Consolador, sobre a vida deles, eles iam testemunhar de Jesus. Eles seriam pequenos cristos. Eles seriam como Cristo. E quando Pedro fala, olha para nós, ele está falando assim: quando você olhar para nós, você está olhando para Jesus. Porque nós guardamos a palavra de Jesus. Nós conhecemos quem ele é.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ligaram pra mim, gente, desculpa. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas do Evangelho. Em outro texto, Paulo vai dizer: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós temos autoridade para olhar para pessoas no mundo e falar assim: olhe para mim, olhe para nós, porque nós estamos vivendo o reino de Deus. Quando você olhar para nós, você vai ver Jesus também. E isso é uma autoridade que só pessoas que estão vivendo o reino de verdade conseguem dizer. Agora, veja o que Mahatma Gandhi na Índia disse: eu creio no Cristo que vocês pregam, eu só não creio no cristianismo que vocês vivem. Não tem como você viver discurso diferente da conduta. Não tem como você pregar algo e viver outro. As pessoas vão sentir mentira em você. Não tem como você pregar santidade se você não luta contra o pecado, se você não vive uma vida de santidade. Não tem como você falar sobre reino de Deus se você não vive reino de Deus. Não tem como você falar de escrituras se você não tem uma vida com as escrituras. Agora, terceiro lugar, veja aí, do versículo 6. Pega o versículo 6 da tua Bíblia aí. Pedro, porém, me disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Que lindo, né? O William MacDonald vai falar assim: esse mendigo pediu dinheiro e saiu com pernas novas. Isso é maravilhoso, porque Deus atende a expectativa das pessoas muito maior do que elas mesmas pedem. O que o mendigo esperava de Pedro e João? Um dinheirinho. E Pedro e João deram aquilo que Deus queria que aquele mendigo tivesse, uma perna nova. 40 anos sendo escravo, 40 anos com aquela debilidade. Mas, infelizmente, as pessoas elas ainda preferem viver das esmolas. As pessoas ainda preferem que alguém as ajude com um pouquinho quando Deus quer dar pernas novas para ela. Quando Deus quer dar algo novo. E pernas novas significava uma coisa também para aquele pedinte, para aquele mendigo ali, que na verdade não era um mendigo, mas era um esmolador, alguém que pedia esmolas. A partir de agora você não vai poder viver dos outros. A partir de agora você vai ter que trabalhar. Você não vai poder mais ficar dependendo das pessoas. E milagres acontecem para tirar pessoas da zona de conforto dela. Né? Veja que lindo, ó. Ralph Early ressalta que Pedro conhecia o poder daquele nome. Ele não hesitou em invocá-lo. Em nome de, designa autoridade. É como se um policial não precisa voltar na delegacia e perguntar pro tenente, pro comandante: viu, eu posso prender um bandido? Um policial, quando está na rua patrulhando, ele não precisa ir na delegacia e perguntar: delegado, eu posso prender aquele rapaz ali que está matando outra pessoa? Não! Ele vai e executa, porque ele está revestido de uma autoridade, de uma jurisdição. E Pedro sabia dessa autoridade que ele estava revestido. Em o nome de Jesus, anda. É autoridade. Ele desferiu um golpe ali, em nome de Jesus, anda. Ele conhecia o poder que existia no nome de Jesus. E ele não hesitou, ele usou, em nome de Jesus, anda. E eu quero incentivar você, continua orando por enfermo. Por que você não ora por enfermos? Por que você... Eu oro sempre por enfermo, porque eu sei que Jesus é o mesmo, Jesus está vivo, e Jesus ainda cura. Pedro também sabia disso e deu uma ordem. Ande em nome de Jesus, na autoridade desse nome. Outra coisa que eu fico maravilhado, né, com isso, é que o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. O milagre da cura deste coxo era o cumprimento da profecia messiânica. Em Isaías 35, versículo 6, diz assim: os coxos saltarão como cervos. Existia uma profecia dizendo que o Messias traria vida até as pessoas que tinham problemas, eram coxos, paralíticos, iam poder saltar como cervos. Era o cumprimento de uma profecia. E é legal que tem uma história maravilhosa, assim, que eu costumo contar, e eu dou risada com ela, é que um dia Tomás de Aquino chegou e teve a oportunidade de conversar com o Papa, né, da época, e o Papa estava contando moedas, né, e o Papa brincou com o Tomás de Aquino e falou assim: olha, Tomás, que lindo, né? Hoje nós não podemos falar como Pedro disse, né, eu não tenho ouro nem prata, né, porque nós temos muito ouro e muita prata. E Tomás de Aquino respondeu: Papa, mas você também não pode falar para um paralítico: levante e ande. E é verdade também, parece que a igreja hoje, os sinais deixaram de acontecer.
Os sinais não acontecem mais. Por que não acontecem mais? Não é por causa de Jesus, porque Jesus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Mas por causa das pessoas que deixaram de viver o evangelho verdadeiro. Se apoiam numa condição financeira boa. Se apoiam numa... a igreja está vindo, as pessoas estão vindo, estão ofertando, estão dizimando, a igreja que consegue sustentar. Ótimo. Não, nós precisamos ser a resposta para esse mundo. Nós precisamos continuar curando enfermos. Nós precisamos começar a levantar os paralíticos das cadeiras de roda. Nós precisamos continuar fazendo o que os apóstolos faziam, dando vista aos cegos, como Jesus fazia. Isso não está impedido para nós. Jesus ainda cura. E vamos para cima, pessoal. Ainda estamos falando da autoridade que existia no nome de Jesus, né? Veja que lindo. Jesus, ele sabia que ele tinha poder do Espírito Santo, porque certa vez em Lucas 4 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra quando Jesus pregou isso? Que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus sabia que ele tinha poder sobre ele, que o Espírito Santo estava sobre ele e ele podia fazer milagres. E o apóstolo Pedro testemunhou e disse isso, ó. Esse Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro também testemunha isso mais para frente no capítulo 10, que Jesus era ungido com o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que havia ungido Jesus, havia ungido ele. E ele podia pregar nessa autoridade. No versículo 4, quando Pedro diz, olha para nós, voltando um pouco para esse lado, ele está dizendo assim, ó, ele está dizendo assim, ó, que eles tinham uma vida de compaixão. Eles não tinham só religiosidade, eles tinham compaixão, eles amavam aquele rapaz. Talvez seria mais fácil pegar e dar uma moedinha, né? E vai embora. Já fizemos a nossa parte. Tem gente que pensa assim, já fiz minha parte, eu dei o meu contribuição lá na mesa do amor, já fiz minha parte. Mas eu creio que Deus está chamando você para fazer muito mais do que você tem feito. É lindo que eles não agiram como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Eles não passaram e nem ligaram para aquele coxo. Alguns indivíduos fecham os olhos para os necessitados, porque dão mais valor ao ritual do que as pessoas. Tem gente que dá mais valor à religiosidade do que as pessoas que cercam, que estão precisando de ajuda. São zelosos de suas tradições, mas indiferentes com o próximo. Olha que lindo que ele fala, quando ele fala assim, ó, olha para nós, quando Pedro diz para ele, olha para nós, ele colocou-se à disposição para ajudar, para ser referência, modelo. Pedro tinha consciência de que havia recebido o poder do Espírito Santo e autoridade no nome de Jesus. O poder não é usado para benefício próprio, mas para abençoar pessoas. Poder sem compaixão é autopromoção. Quem recebe poder de Deus, mas não quer ajudar as pessoas, não quer contribuir com o próximo, ele está querendo só se autopromover. Ele não está querendo reino de verdade. Vamos continuar. Mudando um pouco de assunto. A cura foi feita em nome de Jesus. Pedro disse às autoridades do povo e aos anciões que questionavam a fonte do poder que trouxera a saúde ao paralítico. No capítulo 4, lá no próximo capítulo, se você ler o capítulo 4, versículo 10 de Atos, ele diz assim, ó, tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que este está sendo curado perante vós. O poder da cura está em Jesus, não em Pedro. Outro texto que é claro, ó, à vista disto, Pedro dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês se maravilham disso? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ele bate na tecla, não fui eu que fiz isso, foi Jesus. Segundo, a cura foi realizada mediante a fé. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. E agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16, ele diz isso. Foi o nome de Jesus, a fé no nome de Jesus que deu que deu esse sinal. A fé não é a causa do milagre, mas o seu instrumento. Claramente foi a fé dos apóstolos o instrumento da cura do paralítico, pois ele estava totalmente passivo nesse processo. O paralítico não tinha o que fazer, mas os apóstolos criam em Jesus. Os apóstolos podiam fazer algo. A cura foi instrumentalizada por Pedro. O que é isso? A cura, ela foi um instrumento para pregar o evangelho. Agora a gente precisa começar a conversar como cristãos maduros.
Curas, sinais, maravilhas, revelações, palavras de conhecimento, elas são instrumentos para chamar a atenção das pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho. Elas não são maior que o Evangelho. Tem igreja que está fazendo chover milagres, mas não prega Cristo. Isso chama-se pragmatismo. Ah, tá dando resultado, então tá ótimo. Não, eu não creio dessa forma. Cura, sinais, eles são feitos para chamar a atenção das pessoas para ouvir a mensagem. A mensagem é o que salva. A Bíblia diz que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é crer nesse nome, é crer em Jesus que traz salvação. O milagre é só um instrumento, ele é só uma estrada. Às vezes você está pedindo para Deus, Deus, me dá milagres, eu quero fazer milagres, mas Deus não vai te usar com milagres, com poderes e autoridade para você curar pessoas, para você realizar os milagres que ele fazia, se você não tiver a intenção principal de levar o reino, de falar de Jesus para as pessoas. O milagre é só uma fração de instrumento, era um instrumento para levar pessoas até Jesus. Não engrandeça o milagre acima da mensagem do Evangelho. Agora, finalizando esse texto, a gente já viu como funcionou a cura. Uma vida de oração, uma vida íntima com Deus. João e Pedro se apoderaram da tradição judaica de orar para continuar essa vida de oração. Compaixão pelo aquele paralítico, né? Olha nos meus olhos, eu te entendo, eu te amo também. E instrumentalização do milagre. O milagre é só um instrumento, ele leva pessoas a Jesus. Agora nós vamos para a pregação, porque o milagre abriu a porta. Aconteceu um grande feito. Um paralítico que estava 40 anos sentado numa porta, pedindo esmolas, está andando, saltando, correndo e louvando a Deus. Agora, isso espantou o povo. Agora nós vamos ler. Veja que lindo. Eu quero que você leia o versículo 11 aí. Atos 3:11. Apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico de Salomão. Primeira coisa que o povo ficou espantado. Cara, houve uma cura. Puxa vida, alguém foi curado. Esse rapaz a gente via faz 40 anos que ele está aí. Talvez tinha pessoas ali que eram crianças à época que aquele rapaz ainda estava lá pedindo esmola. Talvez esse rapaz era uma criança quando tu colocava ele na porta do templo para pedir esmola. Tem gente que cresceu vendo aquele rapaz lá. E, puxa vida, ele está pulando, ele está saltando. Olha o milagre que aconteceu. Eles ficaram atônitos. A segunda situação no versículo 12, olha o que diz no versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês se maravilham disso? Por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O pregador fiel. Tem pessoas que estão pregando o evangelho para ter moral, para ter discípulos, seguidores no Instagram. Não adianta ser falso, não posso falar para você que eu não quero ter 100 mil inscritos no meu canal. Claro que eu quero. Quanto mais pessoas eu alcançar, melhor. Eu vejo dessa forma, a gente não pode ser hipócrita. Mas Pedro, ele foi um pregador fiel. Ele não deu moral para ele, a moral que não era dele. Não foi ele que fez nada. Ele só foi um instrumento. Então ele diz assim, viu, vocês estão olhando para nós achando que foi nós? Não foi gente. E ele não aceitou a glória para si mesmo. E há um grande contraste, porque hoje em dia tem muitos pregadores que pregam assim, aqui o milagre acontece. Né? Tem muita gente que fala isso. Tem gente que fala assim, olha, eu não sei onde você passou, você já passou em igreja A, B, C ou D, mas aqui você vai ser curado. Aqui, ele joga assim, ó, a moral dele, da igreja dele, da denominação dele, como o fator reator para a cura. É Jesus que faz, não é a denominação que faz. Não é um homem que faz. Eu vejo muitas pessoas que saem de vários estados para vir aqui em São Paulo, para alguns ministros do evangelho, que são homens de Deus. Mas eu acho errado que esses homens de Deus façam propagandas de si, trazendo glória para si, porque eu curo pessoas. Tá tudo errado. Pelo menos não é isso que a Bíblia ensina. Pedro fala assim, não fui eu, não tem nada a ver comigo. Foi Jesus. Ele é um pregador fiel. Ele sabe quem o chamou. E ele é fiel a quem o chamou. Tem muito pregador que começou fiel a Jesus. Orando, buscando, dando glória a ele. Mas começou a ser usado por Deus e começou a subir para a cabeça.
Agora ele começa a trazer glória para si, porque eu sou um ótimo pregador. Eu na minha época eu fiz tantas coisas, né? E muitas vezes eu também já fui tentado nisso, em falar que eu fui um grande líder de jovens. Eu ganhei muitas almas para Jesus. Grande coisa. Quanta imaturidade, né? Outra situação no versículo 13, a parte A. Vai pro versículo 13 aí. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus. É lindo isso, porque ele começa a falar que ele não faz uma distinção. Ele não fala assim, nós estamos pregando uma nova religião. Não. Nós estamos pregando a verdadeira religião. Ele não coloca uma descontinuidade, algo novo. Não, ele fala assim, Jesus só está continuando algo que Deus já planejou. Ele não abre mão de dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó glorificou Jesus. Quer dizer, o mesmo Deus que vocês servem é o nosso, o mesmo Deus dos nossos pais. Porque Abraão era o pai da nação, né? Era o patriarca. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado é quem está agindo agora, por intermédio de Jesus, o seu santo servo. Há uma profunda conexão entre o passado e o presente. O Deus que agiu antes é o que age hoje. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele pega e usa esse lance de paternidade. Os nossos pais serviram esse Deus, ele ungiu Jesus. Agora, em quarto lugar, veja o versículo 13, parte B, vai pegar do 13, a última parte do 13, até o 15. A quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedeste a um homicida. De certo, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunhas. É lindo isso aí, porque Pedro não passa a mão, Pedro acusa eles. Pedro vai em cima e fala assim, vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram aquele que era a resposta de tudo. Ele não passa pano, tem pregador que está passando pano pro povo. Ele chegou e ele falou assim, vocês mataram, vocês erraram, vocês são homicidas. Vocês mataram o autor da vida. Ele feriu o povo, feriu a consciência do povo. Nossa, nós trocamos Jesus por Barrabás. E era verdade. Agora, outra situação é que, enquanto o povo rejeitou o autor da vida, matando o autor da vida, eu quero ler esse texto para você. Olha que lindo. Deus glorifica Jesus, eles o entregam. Deus coloca o santo e o justo no meio deles. Eles o negam e, em troca, pedem a absolvição de um homicida. Deus lhe concede o autor da vida. Eles matam o autor da vida. Eles matam a Jesus. Porém, Deus o ressuscita dos mortos. Pedro não poupa seus ouvintes. Antes, mostra-lhes a sua culpa extrema. Ele acusa. Você não pode usar o púlpito para ficar batendo no povo. Cara, se o povo estiver pecando, você deve acusá-los. Você deve falar, tá errado isso. Tá errado. Se você é uma pessoa que quer ser bem visto pelas pessoas, escolha outro ofício, não escolha o ofício de pregador. O pregador precisa pregar a verdade. A verdade ofende pessoas. Infelizmente. Outra situação, agora veja o versículo 16. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem. E agora vocês veem e reconhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Veja, ele fala assim, Pedro não é a fonte. Ele fala, eu não sou a fonte do poder. A fonte do poder está em Jesus, na fé em Jesus. É uma pregação que não tem dúvidas. Ninguém podia falar que o cara não tinha ressuscitado. Ele era uma figura histórica. Ele estava ali 40 anos. Ninguém podia negar o fato de que aquele cara, ressuscitado não, eu falei ressuscitado, né? Aquele cara tinha sido liberto da paralisia que ele tinha. Ninguém podia negar esse fato. E se foi Jesus quem o curou, Pedro falou que foi Jesus que o curou, então quer dizer que Jesus está vivo, porque gente morta não cura ninguém. É maravilhoso isso. Agora, a outra situação era que, veja no versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Pedro bate, mas Pedro assopra. Pedro vem e fala, vocês mataram o autor da vida, são homicidas, são assassinos. Mas depois ele fala assim, mas vocês fizeram por ignorância. É interessante que um pregador tem que ter essa sensibilidade, ele tem que pregar a verdade ofende.
mas ele também tem que saber, com amor, falar, ó, mas foi por ignorância. Jesus fez isso. Jesus, antes de morrer, ele estava ali na cruz e falou, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que falam. Outra situação, olha, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 2, 7 e 8, ó, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a vossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O Paulo está falando, se eles tivessem conhecido, que eles soubessem o que ele estava fazendo, eles nunca iam crucificar. Mais tarde, o próprio Paulo dá seu testemunho a mim, que no outro tempo era blasfêmio, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, fiz na ignorância, na incredulidade. 1 Timóteo 1,13. Até o Paulo está falando, foi por ignorância que eu fiz. E Pedro, ele também fala, por favor, gente, vocês são assassinos, mas vocês fizeram por ignorância. Agora eu estou pregando para vocês a verdade, vocês têm a oportunidade agora. Outra situação, versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ele está falando assim, ó, é um propósito isso. Jesus precisava sofrer. É propósito de Deus. Jesus tinha que sofrer. Os profetas falaram que Jesus tinha que sofrer, ele ia padecer. Então, foi um propósito de Deus. Vocês fizeram por ignorância, foi um propósito de Deus. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele faz uma exigência. Beleza. Mas vocês precisam se arrepender, precisam se converter para serem perdoados e aniquilados os seus pecados, anulados os seus pecados. Ele dá a promessa. Se vocês se arrependerem e se converterem, vocês vão ter os pecados perdoados. Não dá, gente, pra gente querer aqui anular a responsabilidade humana na salvação. Por isso que eu acredito muito nisso, que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus, ele pré-ordenou que Jesus fosse morto, que Jesus padecesse na mão dos homens para nos salvar. Mas isso não anula a responsabilidade de homens que foram maus que fizeram isso. Outra situação, ele está pedindo que vocês precisam se arrepender e precisam se converter. Tem gente que está pregando aí um evangelho de entretenimento. Vai, fica feliz, se sente bem na igreja. Ótimo, e você vai mudar de vida? Você vai se converter? Você vai se arrepender dos seus pecados? Não dá para seguir Jesus tendo uma vida igual a que você tinha no mundo. Ah, mas eu saía com um monte de mulherada, meu. Catava as minas. E agora na igreja? Continua catando, só que as da igreja agora. Mano, você não teve mudança de vida nenhuma. Você vai pro inferno, vai ser condenado. Porque ele fala assim, ó. Convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esse arrependimento traz cancelamento de dívida. Traz cancelamento de pecado. Então, ele faz uma... Pedro, ele prega de um jeito assim, ó. Ó, gente, eu quero falar para vocês que Deus é soberano. Deus pode salvar vocês. Mas existe a responsabilidade sua nesse papel de salvação. A responsabilidade de se entregar para Jesus e de se arrepender. Porque sem arrependimento não tem como. Agora eu quero que você vá lá no versículo 20. A gente vai ler do 20 ao 24. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, em que ele envia o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Primeiro ele fala que Jesus foi anunciado pelos profetas. Jesus foi anunciado pelos profetas. Não tem como. Foi uma promessa. Desde Samuel até Zacarias, o último profeta aí antes de Jesus vir, eles estavam profetizando esse Cristo que viria. E ele fala, e esse Cristo que eles anunciaram era Jesus. Outra situação que ele aplicou, ó, vós sois filhos dos profetas, versículo 25 e 26. E da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por que em todas as descendências? Abraão era o pai da nação de Israel, era o patriarca, o maior, o patriarca, o pai deles.
E Deus prometeu para Abraão, em você, Abraão, será bendita todas as nações da terra. Por que em Abraão seria bendita todas as nações da terra? Porque de Abraão viria Jesus. Jesus iria salvar a humanidade toda. Eu não sou judeu. Não sei se eu tenho sangue judeu, vai saber. Mas eu não sou judeu. Eu não tenho, que eu saiba, eu não tenho sangue judeu. Jesus morreu pelos índios, morreu pelos asiáticos, morreu pelos alemães, morreu pelos germânicos, pelos anglo-saxões, enfim. Ele morreu por todas as etnias do mundo. Em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque de Abraão viria o Cristo, o Messias. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para abençoar, no sentido de cada um se aparte de suas perversidades. De novo ele fala, ele enviou Jesus, mas vocês precisam se apartar das suas perversidades. Foi por isso que ele enviou Jesus, para que vocês se apartem das suas perversidades. Eles estavam caminhando num caminho de pecado, num caminho de equívoco, achando que estavam religiosos, mas estavam fazendo mal. Uma religião morta, uma religião que tinha uma ortodoxia morta. Eles pregavam, tinham uma tradição, mas ela não tinha vida alguma. E vê que lindo, né? Vou finalizar esse estudo dizendo uma frase de John Stott. Oportunamente, John Stott diz, ao revirmos esse sermão de Pedro, notamos que ele apresenta Cristo à multidão de acordo com as Escrituras. Nós precisamos voltar a pregar a Escritura. A Bíblia é sagrada. Muitas das vezes a gente é tentado a contar muito sobre a nossa vida, a querer atrair a multidão demais, atrair as pessoas, esquecemos da Bíblia. E o que traz mudança para as pessoas é a palavra de Deus. Pedro, ele usou as Escrituras, ele falou, é isso, esse Jesus que eu curei esse enfermo, no nome desse Jesus, ele foi prometido pelos seus profetas, ele foi prometido por Moisés. O texto acaba no versículo 26, né? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, os judeus, para que vocês se convertendo, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades ou perversidades. Quer dizer, ele está falando, olha o presente que vocês estão recebendo. Esse Jesus que cura enfermos, que cura coxos, que cura paralíticos, que faz tantos milagres, ele foi enviado para vocês. Ele é um presente de Deus para vocês. Até quando vocês vão rejeitar Jesus? Atos capítulo 3, ele vai explicar. Milagre, ele é um caminho para a pregação do Evangelho. Nós precisamos de milagres para que o Evangelho seja pregado também. Nós precisamos de demonstração de poder. Não adianta só ficar falando de Jesus e não demonstrar. E as pessoas não serem curadas, as pessoas não serem alimentadas, as pessoas não serem tocadas, servidas pela igreja. Não adianta pregar. Jesus te ama e eu não dar uma cesta básica para a pessoa. Como que Jesus ama? Tem que ter demonstração de poder. Tem que ter demonstração de poder. Porém, esse poder, esse milagre, os sinais só servem para abrir o coração das pessoas, para trazer as pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho. Milagre, pregação. Poder, pregação do Evangelho. Só dessa forma a gente vai conseguir mudar o mundo e trazer um grande avivamento. Vida de oração. Os apóstolos estavam indo orar. Acontece um milagre. Os apóstolos tinham uma vida de oração. Volte a orar. Volte a buscar. Entenda que só acontece avivamento em uma igreja que ora, cristão que busca, que tem intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Me ajuda a divulgar esses estudos. E eu quero melhorar mais. Se você tem alguma dica, se você quer que eu fale mais devagar, se você quer que eu, de repente, leia menos, eu estou me esforçando, estou tentando. Isso aqui está sendo um treinamento para eu poder dar aula depois, posteriormente. E eu quero melhorar como pastor, como mestre. Então eu estou usando essa série de estudos para ajudar você, mas para me ajudar também. Então se você tem alguma dica, algum feedback, me manda nos comentários aí e que eu possa crescer ainda mais e aprender a ser um bom pastor. Que Deus te abençoe.